No último sábado, o Irã fez um ataque coordenado a Israel com bombardeios por drones e mísseis, que gerou reações pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Pois é, por isso o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota citando a preocupação com os ataques. Mas, Igor, essa nota não foi bem vista, né, por alguns, inclusive, né? Pois é, a nota do Ministério das Relações Exteriores classificou como graves e preocupantes os ataques do Irã em relação ao Estado de Israel. Foi uma ofensiva que aconteceu no fim de semana, não foi nada surpresa, os iranianos já estavam avisando que iriam trazer aí um ataque em Israel, e o Ministério das Relações Exteriores apenas disse que foi grave essa ofensiva iraniana. Desagradou parte da sociedade e também o parlamento brasileiro. Por quê? Porque não houve um repúdio do governo brasileiro sobre esses ataques aos israelenses. A gente sabe que Israel está em conflito, está em guerra com o grupo terrorista Hamas, e desde então o próprio presidente Lula tem repudiado esses ataques porque eles respingam também no povo palestino, que não tem nada a ver com esses conflitos. Agora que a vítima, digamos assim, foi o território israelense, não houve uma manifestação brasileira com o mesmo tom, com o mesmo repúdio. Isso então foi usado num método até oportunista pelos governantes e políticos da oposição para atacar o Ministério das Relações Exteriores. O consulado de Israel no Brasil também não ficou nada satisfeito com esse posicionamento do governo federal e criticou bastante, disse que o Brasil ficou em cima do muro num ataque que foi classificado como covarde contra os israelenses, contra a nação de Israel. Essa ofensiva iraniana, oficialmente pelo governo do Irã, foi feita porque, segundo o governo do Irã, Israel teria atacado o consulado do país lá na Síria, e algumas autoridades iranianas acabaram perdendo a vida. Em nota, Israel disse, aliás, em um pronunciamento em cadeia de televisão, cadeia nacional, Israel disse o seguinte, que na verdade aquele consulado do Irã na Síria era um esconderijo, um disfarce para esconderijo de terroristas, e acabou então fazendo aquele ataque. Agora, o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu chegar num consenso. Estados Unidos tendeu um pouco mais para o lado de Israel, mas China e Rússia, claro, defendeu um pouco mais o lado iraniano. O Conselho de Segurança não chegou a um consenso sobre esses ataques, mas já se sabe que Israel se prepara para contra-atacar essa ofensiva do Irã. Ainda não se sabe quando vai ser feito isso. Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, disse que no momento certo ele vai dar uma resposta à altura ao governo iraniano, e então a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, já está de sobreaviso que essa situação não acabou por aí. Nesse momento, o governo brasileiro não repudiou, apenas classificou como grave, mas a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, disse que já tem aeronaves de prontidão para repatriar brasileiros que moram tanto em Israel quanto no Irã. Pela regra, o Ministério da Defesa, por meio do ministro José Múcio Monteiro, é quem vai então colocar esses aviões para voar e repatriar esses brasileiros. Mas pelo menos a FAB, que é subordinada ao Ministério da Defesa, já disse que já está preparada nesse processo de repatriação dos brasileiros. Por enquanto, nenhum brasileiro pediu ajuda para voltar ao Brasil. A gente vai seguir acompanhando essa situação. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.